Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter, estamos aqui no programa Papo de Liga. E você sabe, né? O programa Papo de Liga vem sempre com muita informação e convidados muito especiais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio um grande amigo, um grande colega de trabalho, um grande professor Alípio. A gente trabalha junto há muito tempo, lecionamos na mesma faculdade. E já agradecendo a sua presença, disponibilizar seu tempo, que eu sei que é muito corrido para poder estar aqui e encarar esse projeto, né? As minhas loucuras são sempre muito dinâmicas, né? De uma hora para outra, de você acreditar no nosso trabalho e da gente, de repente, conseguir fazer uma coisa que a gente sempre pensou em fazer juntos, que era um podcast, né? A gente sempre falava sobre isso. Então, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, falasse um pouquinho da sua formação, né, como você chegou na docência, fizesse um resumão aí. Eu sei que se fazer um resumo muito grande, a gente não vai sair daqui. Tem muita história. Então, professor Alípio, bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. Obrigado pelo convite, estar aqui com você é um prazer imenso, poder dividir o espaço com você, poder dividir esse momento de conversa. Eu me formei em 88, lá atrás, em 88, pela Universidade Metodista, fiz algumas pós-graduações e me especializei em dentística. Entrei no mundo acadêmico oficialmente em 94. Eu fui professor por um período de 10 anos na Universidade Camilo Castelo Branco, que você conhece muito bem. Por coincidência, é a minha faculdade de formação, né? Quase que eu fui seu professor. Eu me formei e saí da faculdade no ano que eu saí. Vocês chegaram. Eu que não tive essa honra de poder ser ministrados por você. Que teria sido um prazer. Nossa Senhora. Aí dali a gente caminhou para mestrado, fizemos doutorado e aí a gente acabou se encontrando de novo em 2017 lá na Anhanguera Santana. A gente está lá até hoje, lá com você, dividindo espaço. Eu também dou aula na Anhanguera de São Bernardo, né? Agora, nos últimos 6 meses, né? Estamos aí. Pô, é legal que a gente correria. Tem bastante assunto para falar. A gente pode falar um pouquinho de graduação, um pouquinho de pós-graduação. E uma coisa que a gente tem comentado, né, e no Papo de Liga esse assunto sempre acaba caindo, é em relação ao perfil do professor, né? A gente sabe que tivemos uma série de mudanças com o perfil dos nossos alunos, com a maneira de ministrar as aulas. E eu gostaria de saber, com toda a sua experiência, né, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, na graduação, como é que a gente consegue, faz para melhorar essa adaptação com essas mudanças e com o perfil dos alunos que estão chegando para se formar na área da odontologia? A gente tem um perfil de aluno, na verdade, ele é muito heterogêneo, né? Porque você, na universidade, você pega alunos de todo tipo de socioeconômico. Sim. Então você tem desde aquele aluno que está batalhando a vida inteira, que vem lá da periferia e quer melhorar a vida dele, até aquele aluno que já está de família bem estabelecida e o que ele quer realmente é um curso superior para poder trabalhar e continuar, sabe, às vezes o legado do pai, o legado da mãe, né? E você saber lidar com esse público heterogêneo às vezes não é uma coisa muito fácil pra gente, né? Você sabe disso. Eu que o diga. A linguagem às vezes não bate, a conversação às vezes não é a mesma. Então, eu acho que o professor universitário hoje, ao contrário do que era há uns anos atrás, ele tem que ter muito jogo de cintura, muita resiliência, ele tem que aprender a falar diferente para poder chegar na cabeça desses alunos, né? Alguns ali têm uma dificuldade imensa de aprendizado. Você tem que saber diagnosticar isso dentro de sala de aula. E eu costumo dizer que a curva de aprendizado deles não é homogênea, né? Exatamente. Exato. Então você tem alunos ali em curvas de aprendizado muito diferentes, muito díspares, né? Alguns com um nível de aprendizado muito alto e os outros ali tentando ainda captar o básico. Isso dificulta a nossa vida, né? Porque a gente tem que ter uma certa forma de avaliação desses alunos de forma que a gente não seja injusto, né? Que a gente abra oportunidade para que todos ali tenham o mesmo peso de avaliação. Isso é muito difícil para a gente, né? Então, os alunos às vezes reclamam, não, porque o professor fala difícil, porque o professor fala umas palavras que a gente não entende.
essa geração nova que tem vindo para cá tem uma dificuldade muito grande de comunicação. É uma falha dessa geração nova. A comunicação deles é diferente. A própria linguagem deles é diferente da nossa. E a gente se fazer entender, às vezes, também não é fácil. Às vezes eles interpretam errado o que a gente fala, porque a gente vem de uma geração que fala diferente, né? Então, o papel do professor hoje está um papel um bocado difícil, né? Eu acho que a gente tem, talvez com um pouco tempo que a gente tem nas disciplinas hoje, que as coisas mudaram muito nas questões da carga horária das disciplinas. E você falou uma coisa muito legal de você, dentro de um universo de alunos, você conseguir identificar qual deles tem mais dificuldade com o outro, com esse pouco tempo que a gente tem. Então, eu posso pensar e afirmar que estamos incluídos, né, dentro de uma nova situação relacionada ao ensino. Sim, o ensino mudou. E assim, a nossa área, ela não forma um professor na pedagogia, né? Sim. A nossa área forma um professor na área técnica. Exatamente. Então, muitas vezes a gente não está preparado, de verdade, a gente não está preparado pedagogicamente para interpretar esse aluno. E a gente tem que correr atrás do prejuízo. A gente tem que ir atrás, leitura, estudo, a gente tem que entender isso. Porque mesmo sendo área técnica, ainda é ensino. E o ensino é você entender as pessoas, você se fazer entender. Se eu não consigo me comunicar com o meu aluno, eu não me faço entender. Se eu não me faço entender, eu não consigo ser um professor, porque eu não consigo fazer ele aprender. E essa dificuldade, ela é grande, por conta do que eu falei lá atrás, né? Que é essa diferença cultural que a gente tem hoje nas universidades, principalmente na odontologia. A odontologia, tradicionalmente, sempre foi uma faculdade elitista, sempre foi uma faculdade para a elite. Quem tinha dinheiro fazia odonto, quem não tinha dinheiro não podia fazer. Hoje não, com o advento das bolsas, os ProUnis da vida, os financiamentos, abriu-se um leque de oportunidades para pessoas que nunca tiveram. E a gente tem recebido essas pessoas nas universidades. E você saber interpretar a forma como essas pessoas se comunicam é difícil. Outro ponto que você abordou aí, que foi bastante interessante, foi a carga horária. Esses dias eu tive que mexer, não sei por que cargas d'água no meu diploma de formatura, e eu achei o meu histórico. Sim. Eu me formei com 3.900 e poucas horas de aula. Hoje, depois de quase 40 anos de formado, as faculdades oferecem 4.200 horas. Desculpa, em 40 anos você só conseguiu aumentar 300 horas no curso. E a quantidade de especialidades novas que a gente teve na odontologia, a quantidade de matéria diferente, o conteúdo científico diferente que a gente tem hoje, aumentou demais. Então você tentar passar para o seu aluno o mínimo necessário para ele ser um clínico geral passável, razoável, é difícil, né? E as pessoas lá fora depois reclamam, saiu mal formado, são profissionais mal formados. Passa por um processo grande de transformação, né? São muitos fatores a você considerar o nível de formação desses alunos. Isso a gente pegando de base só a graduação, né? E a gente não pode esquecer também que antes da graduação, a formação deficitária, que também nos atrapalha muito no desenvolvimento cognitivo do aluno. Você falou de interpretação, da dificuldade que a gente tem de mostrar para eles que a gente está falando uma determinada palavra que tem um significado, mas para ele, talvez ele nunca tenha ouvido, né, falar sobre aquilo. Nesse país, historicamente, todas as vezes que se falou em investir em educação, se investiu em ensino superior. Mas como é que você pega uma pessoa que vai chegar no ensino superior se você não deu a base para ele lá embaixo? Exatamente. Você tem professores mal remunerados, mal preparados lá na base, e entregam alunos mal preparados para o ensino superior. E aí a culpa é do professor? A culpa é de quem? É do sistema. O sistema é ruim. O sistema não prepara. E aí você falou outra coisa que você acabou de comentar em relação a gente está falando da formação do aluno. E a formação do professor? Como é que a gente poderia pensar em entender como é que os professores têm se formado, né? E se isso tem trazido algum benefício ou isso tem piorado ainda mais a questão ainda da formação do aluno quando ele é graduando ainda? A formação do professor, se você for imaginar que o professor mais novo que vai chegar agora é o mesmo que passou por um processo de formação básica deficitário, é o mesmo que passou por um processo de formação universitária deficitário, ele obviamente vai ser um professor que vai ter grandes dificuldades lá na frente. Se ele se esforçar muito, é claro que ele vai poder alcançar os objetivos, o sucesso na área que ele escolheu.
Mas é lógico que a gente também tem a nossa parcela de culpa. Como eu disse, a culpa é do sistema, é uma culpa da falta de boa formação de alunos, não é só da universidade, só da parte básica, os professores passam por isso também. A gente tem alguns professores que são totalmente desinteressados, né? A gente sabe disso, né? Eu não estou sendo antiético, estou falando de forma geral, tá? Como temos grandes professores, Exatamente, grandes mestres, pessoas exatamente. que são homenageadas todo ano pelos alunos, seja porque são professores que são bem vistos ou que eles conseguem transmitir seu conteúdo de uma forma mais fácil. Você quer dizer que professores nota 5, né? Isso você está querendo dizer? Nota 5, 4.9 também. Não, nota 5 é uma coisa, 4.9 é 4.9. Professores nota 5, nós tivemos 2 professores nota 5 no semestre passado, você e o professor Arthur. É um outro patamar. É a avaliação do próprio aluno, do corpo docente. Isso é importante. Então, é isso que algumas universidades fazem, de avaliar o corpo docente, eu acho bastante interessante. Porque você tem um parâmetro geral de como esses alunos estão nos recebendo. Exatamente, né? exatamente. Então, professores bem avaliados, normalmente são os professores que têm a maior facilidade de comunicação, que conseguem se entrosar melhor com os alunos. Eu sou de uma época em que o professor subia no palanquinho, ele era Deus e a gente era... Exatamente. Pode falar palavrão? A gente era uma merda como aluno acadêmico e a gente ficava lá embaixo. A gente não podia, não tinha acesso, não tinha comunicação. Hoje você tem professores que dão lá o seu celular para o aluno, para ele conversar, bater papo, tirar dúvidas. Né? Então você tem uma forma hoje de comunicação diferente, você tem uma forma do aluno chegar no professor, ele tem mais liberdade. Se ele tem mais liberdade, ele tem mais chance de aprendizado. É lógico que nem todos sabem aproveitar isso. Exatamente, exatamente. Você falou uma coisa que quando eu me formei na faculdade, você chegou. Ainda bem, imagina ter que mandar aqueles forms todos que você manda. Pelo amor de Deus. Raciocina comigo. E por falar nisso, me fala uma coisa. Qual é essa sua... Como é que você chegou nessa maneira de estimular, porque esse é um estímulo e uma cobrança do aluno, dessa coisa do exercício fora do horário, apesar do que a nossa carga, né, da nossa universidade exige essas coisas, mas você tem uma coisa particularmente diferente, muito diferente dos outros colegas. Como é que você chegou nessa... Aqui eu sou obrigado a dizer que o pai da ideia original é o nosso amigo Arthur, que vai falar com você daqui a pouco. A ideia... Mas ele reclama, pra mim pelo menos, que ele não ouça a gente. Ele não pode, ele não vai ouvir. Ele reclama tanto. Mas o professor Alípio faz isso, faz aquilo, pede forms, pede não sei o que lá, e ele vive reclamando do professor Alípio. Eu só aumentei a quantidade de formulários, só isso. Então, é assim. Como estimular um aluno a estudar um pouco mais do que o professor fala em aula? Né? Então, buscando o pai da ideia, que ele teve a ideia de fazer os formulários para os alunos, a única coisa que eu fiz foi só ampliar a quantidade de formulários. Esse rapaz aí não foi aquele mesmo que deu uma ideia de a gente escrever os relatórios num programa? Dos alunos escreverem o relatório para nós. Esse mesmo. O negócio do ENAD, né? Esse mesmo. Esse aí? Ah, então tá bom. Esse mesmo. Esse tá bom. Na verdade, o que a gente faz, e a gente tem feito algumas coisas em conjunto, né? A gente vai amadurecendo as ideias, né? A gente tem a ideia maluca, eu tenho as minhas, ele tem as dele, e a gente põe em prática. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O formulário foi uma coisa que, pelo menos para nós, deu certo. Na parte prática como nossa, no nosso dia a dia clínico dentro da universidade, você avaliar um aluno na parte prática é uma coisa complexa. Por quê? Eu acabei de falar, são níveis de aprendizado, são curvas de aprendizado diferentes. E você comparar o trabalho de um aluno com o outro, na minha forma de entender, não é uma forma correta de avaliação. Porque você pode ter ali um aluno que já teve uma oportunidade maior, ele teve ali, às vezes ele é um protético, ele tem uma expertise um pouco maior do que um outro colega. E eu não acho correto você fazer esse tipo de comparação. Por outro lado, se você desenvolve uma metodologia de avaliação onde esse aluno, além daquela parte prática que ele tem que fazer, a gente traz outras formas avaliativas para dentro, né? Metodologias ativas de avaliação, você consegue pelo menos equalizar aquela parte da nota pela empatia que o professor tem com o aluno. Você consegue quebrar essa barreira, né? Então, por exemplo, na hora que a gente pede para o aluno fazer um planejamento prévio do tratamento que ele vai fazer, e a gente avalia esse planejamento e dá nota por isso.
Na hora que a gente pede para esse aluno fazer um relatório sobre o que ele efetivamente fez, e a gente avalia e dá nota por isso. E na hora que a gente pede para esse aluno responder um questionário sobre questões pertinentes do dia a dia clínico, e a gente corrige e avalia isso, eu estou tentando equalizar a forma de avaliar os meus alunos. Então, estou dando uma forma justa de dar oportunidade a todos de tirarem nota. Então, a presença vale nota, os questionários valem nota, os formulários valem nota. Então, basta ele se esforçar e fazer. Quebra aquela barreira do professor, eu não fui com a sua cara, eu vou te dar uma nota baixa, eu fui com a cara daquele, é o cara legal, é o boa pinta, é um 171, ele vai tirar nota boa. A gente tem alguns exemplos muito bons lá, né, dos nossos alunos. Tem muitos 171, tem professor 171 também. Tá? Mas a gente consegue quebrar essa barreira. Então é uma forma, assim, digamos, honesta e mais justa de você avaliar o seu aluno ali na clínica. Legal. Sem ter a tua interpretação, né? O teu peso da empatia, vamos dizer assim. Mestre Alípio, como é que a gente consegue controlar os nossos alunos na ansiedade de se formar, de ser um bom profissional, controlar o imediatismo que eles têm? Como é que a gente consegue, dentro daquilo que a gente tem em mãos, controlar o imediatismo? Ele olha lá o Instagram do professor X e o cara está muito bem de vida. Como é que a gente lida com essa equação? Então, isso é uma coisa dessa geração mais moderna que vive com Instagram, X e os trades da vida logados 24 horas por dia, né? A minha geração, e eu sou Baby Boomers, né? Da geração mais antiga ainda, né? Eu sou Como é que chama? Baby Boomers. Baby Boomers. Aí veio a sua geração, a X, né? Que é muito mais jovem do que a sua, né? Bem mais jovem que a minha, né? E a gente pega essa nova geração, os Gen Z que estão vindo aí na vida, é uma geração extremamente plugada no mundo. Então o que acontece? Para eles o que vale é aquilo que está lá nas redes sociais, né? Da vida. Dizer para o nosso aluno que aquilo lá é uma pequena parcela, uma pequena minoria do grande universo odontológico, dizer para eles, por exemplo, que nem sempre aquele influencer que está lá é rico de verdade, nem sempre que o que ele está falando é a verdade absoluta. Então, o que eu tenho feito dentro de sala de aula é sempre orientado eles a procurar alguma coisa um pouco mais baseada em evidência, vamos chamar assim, para pegar um termo que está em uso bastante hoje, né? Então, modinhas sempre existiram. Desde a minha época de acadêmico, recém-formado, as modinhas existiram. O problema é que essas modinhas ficavam restritas a um grupo pequeno, porque não havia a grande divulgação das redes sociais. Hoje, qualquer um inventa uma moda, inventa uma técnica, né? Nós três podíamos inventar uma técnica, né? A técnica CGS, né? A gente batiza com a técnica bonita, né? CGS fica bonito, né? As pessoas ganham dinheiro com tanta coisa, a gente podia também pensar em querer ganhar dinheiro também. Carreira Guedes e Souza, né? Pode ser. Ou SGC, né? Então você batiza lá com as suas iniciais e sai falando para todo mundo que aquilo lá é o melhor do mundo, é uma maravilha. Então, aquela história de você criar dificuldade para vender facilidade continua lá na política e continua na nossa profissão e em todas as profissões, né? Então eu vou ter aquele insight de pegar aquele assunto que vamos dizer assim, ele é importante para um nicho de pessoas. Sim. Né? Então você vai pegar aquela pessoa fragilizada. Então você pega aquele nicho de recém-formados que precisam ganhar dinheiro para pagar suas contas. É um grupo fragilizado. Sim. Aí você diz para eles que você tem a solução para os problemas deles. Porque o problema dele está relacionado não com o fato dele ser pobre, mas com o fato dele não ter a técnica adequada de venda ou a técnica adequada para restaurar, para fazer todos aqueles laminados maravilhosos que você vê. Porque eu já fiz 30 mil laminados na minha vida. O cara tem 5 anos de formado e fez quantos mil laminados? Fez mais do que eu, que tenho 40 anos de formado. Desculpa, tem coisa errada nessa conta, não bate. Né? Ou aquele colega seu que disse que fez não sei quantas cirurgias. Gente, não existe isso. Não dá. E você não tem que ficar contando isso para todo mundo. Então, segurar a onda dessa moçada não é fácil, né? Porque eles vão, é o mundo deles. O mundo deles é assim. Então, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo para tentar orientá-los dentro de sala de aula. Todos vão entender? Não. Mas se eu conseguir fazer 2 entender, eu já estou feliz.
né? Porque é o mundo deles. O mundo deles é assim. É o que eles estão vendo lá de fora. Ah, fulano, olha, ele tá com uma BMW, ele foi viajar não sei para onde, olha só o consultório dele. É um em mais de 400 mil que a gente tem no Brasil, né? Temos mais de 400 mil dentistas formados. Aí você pega um universo de 10 influencers odontológicos. Diz que a gente conhece um dentista que chama Universo, né? Tem, doutor Universo. Aliás, se ele tiver. Na hora que ele assistir, abraço pro Universo. Abraço, Universo. Você é um grande parceiro. Você é o cara. Então, você tem um universo de 400 mil dentistas formados no Brasil e 10 influencers que acham. E as pessoas olham para eles e acham que eu vou chegar lá. O problema é a decepção quando você percebe que não é bem assim. Né? E que você vai demorar um pouco para poder ter o que ele tem se um dia você tiver. O que eu digo para os meus alunos é o seguinte: a odontologia ainda te dá uma vida digna. A odontologia já deixou muita gente rica, não deixa mais. A odontologia dá para você ter uma vida digna. Você vai poder ter um carrinho, a sua casa, poder fazer seus passeios. Se você quiser ter filhos, você vai poder dar uma educação boa para os seus filhos. Mas não pense que você vai fazer a América do dia para a noite. É uma profissão de progressão financeira lenta, mas a gente tem uma grande vantagem. Nós conseguimos nos manter, né, num patamar de qualidade de trabalho e de rendimento por um espaço longo de tempo. Né? Enquanto algumas profissões te desgastam a ponto de você com 45, 50 anos estar acabado e não querer mais trabalhar ou precisar se aposentar, a gente conhece dentistas que tranquilamente trabalham até os 70 anos de idade e não estão pensando em parar. É um desgaste psicológico, mas o desgaste físico exatamente, ele não existe. É claro que o psicológico traz para o físico, né? A gente cansa, chega uma hora que a gente quer diminuir o nosso ritmo. Isso faz parte, né? Mas você já está num patamar que você pode diminuir um pouco esse ritmo. Você teve filho, você já criou, já os educou, né? Então você tem aí um hiato de tempo entre você se estabelecer na profissão e querer dar um sossego na vida, que esse hiato você consegue diminuir um pouco o ritmo e ainda assim manter o seu padrão. Legal, bem interessante isso. Você tocou num assunto importante, né? Só para a gente mudar um pouco de segmento, você falou de filhos, né? Filhos. Recentemente você teve um momento mais que especial, imagina que seja mais especial na sua vida, de poder ministrar aula para o seu filho. Para o meu filho, Matheus, né? Henrique. Matheus Henrique, grande Matheus. Matheus, abraço para você, vamos fazer umas cirurgias aí, hein, cara. Como é que foi isso? Como é que é trabalhar num local onde você está orientando o seu filho, né, e pensando numa perspectiva para ele? Como é que é isso? Então, foi muito interessante porque assim, quando meu filho entrou na faculdade, a primeira foto que eu fiz com ele, que eu publiquei, eu fiz o seguinte agradecimento: só a Anhanguera me proporcionou isso. Tem uma coisa que aí eu devo inclusive ao Júlio, né, que foi uma pessoa que me ajudou a conseguir a bolsa para ele lá na faculdade. E foi muito legal ser professor dele, né? Eu tentei me afastar um pouco, porque assim, existe o fantasma em cima dele, né? Para a turma dele, ele era o Matheus. Mas todo o restante da faculdade, ele era filho do professor Alípio. Então, eu entendo que para ele deva ter tido um peso grande, né? Essa sombra do pai nas costas dele, né? O pai é cirurgião dentista, o pai é professor universitário e o pai é o professor dele, né? Então deva ter tido um peso grande. Mas eu tentei me afastar principalmente da parte de aprendizado dele. Não que eu não o orientasse, mas assim, eu evitei entrar em conflitos sobre a metodologia de ensino dos professores. Você sabe muito bem. Inclusive, teve um professor, seu colega, que acabou reprovando o seu filho. Reprovou meu filho e ele veio pedir para mim: pai, fala com o Walter. Eu falei: eu não vou falar com ninguém. Não, de jeito nenhum. Você pegou a DP, você vai fazer a DP. Faça a DP. Você pegou DP, faz parte do aprendizado. Eu peguei DP na faculdade. Exatamente. Adivinha que DP que eu fiz? Cirurgia. Dentística. Dentística. Não é possível. Eu sou professor de dentística, mas eu digo que a DP é só um outro caminho para você fazer um aprendizado. Exatamente. É a segunda chance de você melhorar naquilo que você não foi muito bem. Né? Exatamente. Faz parte do aprendizado. Não tem problema nenhum, não diminui a imagem da pessoa, a pessoa não tem que se sentir diminuída porque pegou uma DP. Ela
pegou a DP, a culpa é dela mesmo, né? Tem uma frase do Raul Seixas que eu ponho em aula, né? Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Isso é fundamental. Não, a culpa é sua. Alguma coisa que você fez ou alguma coisa que você não fez. Faça o meia-culpa, tente descobrir o que aconteceu e bola pra frente, tá? Não precisa arrumar um inimigo com o professor também. O professor tá lá para te orientar. Se ele achou que você tem que estudar de novo, faz parte. Exatamente. Eu queria falar de um assunto importante da nossa especialidade, dentística operatória. Se é operatória, tem... tem cirurgia. Então, eu também me considero da dentística operatória. E esse convívio que a gente acaba tendo, a gente acaba aprendendo muita coisa com você, e a troca de informações, a troca de casos clínicos, discussão de casos clínicos, é uma coisa muito saudável, né, entre a gente. E eu sei que você é um cara muito antenado, está sempre lendo muitas coisas e avaliando muitas coisas. E a dentística tem uma capacidade de evolução muito grande. Parece que diariamente você tem um produto diferente, uma resina e diversos outros produtos. Como é que trabalhar com essa evolução quase que constante, sendo que você é um pilar de informações para quem está se formando? E de repente até algumas coisas não serem para serem usadas naquele momento, né? Eu vejo que os alunos sempre são muito curiosos em relação aos clareamentos, em relação às facetas, né? Os laminados. Então, os adesivos, que são, talvez hoje seja a coisa que mais se fala, são os adesivos. Como é que é trabalhar com essa evolução numa faculdade onde você é o pilar, mas ao mesmo tempo você não pode soltar todas essas informações? Bom, sobre o pilar eu tenho uma opinião talvez um pouco controversa, um pouco diferente. A figura de professor, ela mudou muito no decorrer dos anos, né? Hoje, o professor, eu encaro o professor muito mais como um intermediário, né? Entre o saber e o querer saber, né? O querer saber são os nossos alunos. Ao menos eles deveriam querer saber, né? A maioria deveria querer saber. E o saber hoje está na mão deles. Com 2 toques, eles têm o saber na mão. E qual seria então o papel do professor, né? O papel do professor seria intermediar isso. Olha, este saber não é bom, mas esse aqui é legal. Vai por aqui, né? Apontar um caminho, dar direcionamento para um artigo científico de qualidade. Isso a gente tenta fazer bastante, né? Lá no AVA, que a gente tem que alimentar, eu sempre coloco alguns artigos científicos, algumas coisas interessantes de novidade para eles. Alguns alunos nos retornam, né? Ô, professor, você botou um vídeo assim, assado, cozido, você colocou um artigo muito legal sobre resinas compostas ou sobre sistemas adesivos ou alguma coisa da minha área. E aí a gente aproveita esse momento para bater um papo, né? Para puxar desse aluno o que ele sabe de verdade e tentar encaminhá-lo dentro de um conhecimento melhor, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que quando eles vêm com uma pergunta, eu vou tirar a dúvida. Mas eu sempre vou fazer 3 perguntas de novo. É uma pergunta e eu vou responder eles com mais 3. Então, eu tento ensinar os meus alunos a buscar a resposta. Também digo para eles que, assim, a maioria das vezes a resposta está dentro da cabeça deles, porque a gente ministra essas aulas, a gente ministra esses conhecimentos. Na dentística não é muito diferente. O problema da dentística é que ela é tão ampla, né? Ela abrange tantas áreas do conhecimento odontológico que acaba trazendo para você, como professor, uma dificuldade grande em conhecer tudo. Né? Não, concordo plenamente. Uma dificuldade grande. Por exemplo, eu digo que a dentística, dentro das disciplinas, é a disciplina que recebe o paciente, que ele vem procurar a gente, normalmente por um problema de um dente fraturado, uma dor ali momentânea. Então, nós somos a primeira porta. Mesmo porque todo mundo chama o especialista em dentística de clínico geral, né? O que é? Você vê, por exemplo, o especialista em implante é o quê? Implantodontista. Especialista em cirurgia? Cirurgião. Especialista em pério? Periodontista. Especialista em dentística é o quê? Dentístico. Dentístico. Então, a nossa especialidade nem tem nome. É dentística e você não tem. Dentística, né? Geral, clínico geral. Então, eles acabam classificando a gente como clínico geral e a gente realmente acaba trabalhando. Eu sou clínico geral no meu consultório, né? Então, eu costumo dizer que a dentística é a primeira que recebe, ela consegue avaliar, planejar, determinar as especialidades que vão atender o meu paciente e receber o paciente de volta para finalização. Porque eu não posso restaurar um dente com problema endodôntico.
Eu não posso fazer uma prótese fixa para o meu paciente. A dentística faz prótese fixa, tá? Eu não posso... Há controvérsias dessa história. Se eu posso fazer uma prótese unitária, e a gente aprende a fazer coroa unitária, quem faz o preparo de um dente não faz de dois? Quem faz de dois não molda? Com certeza. Não faz uma fita? Então a dentística também faz. Não invadindo o espaço da prótese e nem menosprezando a prótese. Disciplina extremamente importante. Mas enfim... Eu não posso fazer uma prótese fixa num paciente se ele tiver raiz residual ali no meio. Não. Né? Eu não posso... Ou não deveria fazer. Né? Não, tem gente que faz. Então, por isso que eu falei. Eu não deveria fazer. Não posso fazer uma restauração perfeita ou um laminado para o meu paciente se ele chega no meu consultório com a gengiva sangrando. Então, a dentística, ela recebe, ela planeja, entrega para as especialidades e a gente recebe de volta para a finalização dos trabalhos. Não estou dizendo que ela é a mais importante, só estou dizendo que ela é a porta de entrada do nosso paciente. E é importante que o nosso aluno saiba disso. É importante que ele entenda que a dentística junto com a periodontia, são as duas disciplinas de porta de entrada do consultório. Né? Todo paciente tem, no mínimo, uma profilaxia para fazer no consultório. Todo paciente tem, no mínimo, uma restauração pequena ou um clareamento para fazer. Nem todo paciente tem endo, nem todo paciente tem cirurgia. Então, o nosso aluno tem que entender isso. Né? O nosso aluno ele chega na faculdade com uma sede muito grande da cirurgia. É a menina dos olhos de ouro dos nossos pacientes, dos nossos alunos. Exatamente. Eles amam ir para a cirurgia. Né? O que eles não entendem é que, para chegar na cirurgia, este dente passou por todas as outras especialidades. Com todo respeito à sua área. Eu costumo dizer que a cirurgia de exodontia, por problema do dente, é a falência da odontologia. Exatamente. Tá? Porque ele passou por tudo e ninguém conseguiu resolver. E cá entre nós, a gente não vai contar para ninguém, mas a gente tem alguns casos lá na faculdade, né? Que no mesmo dia, ele tá na dentística, ele foi para endo, e da endo ele foi para cirurgia no mesmo dia. Com o mesmo paciente. Com o mesmo paciente. Tem casos. Então a gente tem esses casos. Né? Tem, claro que tem. Faz parte, mas assim, eu costumo dizer, faz parte da curva de aprendizado. Alguns alunos levam muito ao pé da letra. Eu falo para os alunos que o lugar de errar é na faculdade, porque lá fora tem processo... Pelo menos não precisa exagerar. Não precisa exagerar, né? Eles exageram às vezes. É. Mas é isso, a dentística é essa disciplina que ela abrange muitas coisas, a gente tem que estar, como professor e como especialista na área, a gente acaba sendo referência. Então, os colegas vêm perguntar, os alunos vêm perguntar, é um material novo que vem para o mercado, é uma resina nova, um adesivo novo, um cimento resinoso novo. Esse cimento não serve para isso, mas serve para aquilo. Não é fácil manter o conhecimento na dentística. Tá, e a gente consegue perceber, por exemplo, eu sou um leigo, né, da dentística, mais ou menos, né, que eu fazia parte da sua equipe, mas você nunca quis me contratar. Eu me ofereci várias vezes para ser da sua equipe e você não quis me contratar. A equipe on tá off. Mas eu me sinto um participante integrante da sua equipe, da equipe on. Quando a gente tem essa evolução de resinas a gente consegue identificar, a gente tem padrões para saber de qualidade, o que pode se usar, o que não dá para usar, o que a gente pode indicar para os alunos. Essas empresas, elas te dão certificados em relação a isso? Eu costumo dizer que os artigos científicos que vêm patrocinados pelas empresas não são parâmetros para a gente classificar o material por motivos óbvios, né? Existe ali um conflito de interesse no pesquisador que tem o patrocínio da empresa. Não estou menosprezando ninguém, só estou dizendo que existe ali um viés que a gente tem que tomar cuidado com isso. Por outro lado, essa documentação que a empresa manda para a gente, ela é essencial para a gente começar a entender o que é o material. Então, toda a parte estrutural desse material faz com que a gente entenda que tipo de qualidade final eu vou ter desse material. E o mais importante, as empresas normalmente são boas parceiras, elas trazem para a gente experimentar o material. E aí você pode falar com propriedade. Eu posso dizer para você com segurança hoje que se você for uma dental e comprar qualquer resina razoável do mercado, ela vai te entregar um bom trabalho. Mas você tem que saber a técnica adequada para trabalhar com esse material, né? Não adianta você comprar duas resinas de composição diferente, de fabricantes diferentes, querer trabalhar elas da mesma forma. Elas não vão te entregar o mesmo resultado. Então, a resina da empresa A não te entrega o mesmo resultado da resina da empresa B.
A forma de você trabalhar a resina da empresa A, seja na inserção da cavidade, seja na seleção de cor ou no polimento final, não é igual da empresa B. E nesse ponto, então, aí a gente tem as empresas como parceiras. Esse ponto é importante, porque elas trazem para a gente um conhecimento interessante, tá? Do que é o material, da forma como eu devo trabalhar com esse material e o que este material pode me entregar de final para o meu paciente. Mas eu te digo com segurança que se você comprar resinas de boa qualidade, eu não estou falando de resinas, as ditas resinas de convênio, sim, né? Sim. Estou falando de resina de qualidade. Hoje todas as empresas têm resinas de excelente qualidade no mercado. Você consegue entregar para o seu paciente um trabalho bem diferenciado. É lógico que tem uma resina que vai te dar um brilho melhor, tem uma outra que vai te dar uma opacidade melhor, tem uma outra que vai te dar uma lisura melhor. Isso faz parte, são características internas de cada resina. Mas você pode perfeitamente conseguir esses resultados excelentes com qualquer marca grande do mercado, marca de qualidade do mercado. Legal. Elas se equiparam. Tem Legal. resina melhor que a outra, mas elas se equiparam. Mestre Alípio, a gente já começa a caminhar aí para encerrar esse nosso bate-papo, a gente começa a conversar, no início a gente fica meio assim, depois o negócio engrena, a gente quer continuar falando, a gente não quer parar de falar. Eu sei bem como é que é. O grande reflexo da nossa odontologia, questão de pós-graduação, está muito ligado com o que a gente começa a trazer de dificuldade na graduação. Você que o cara que deu aula em pós-graduação por muito tempo. Então, a gente largou a pós-graduação há muito pouco tempo, tá? A gente recebeu bem o reflexo do que está a graduação hoje. Eu sempre conto a mesma história. Uma das turmas de especialização nossa teve um dos alunos desistiu do curso. Foi conversar com o aluno, perguntar, por que você está desistindo? Não atendeu as minhas expectativas. Falei, mas em que sentido não atendeu suas expectativas? Eu pensei que eu ia aprender nomenclatura de cavidade, abertura de cavidade, angulação de cavidade. Isso são assuntos de graduação, né? Você estima que o aluno que já vem para pós-graduação na dentística entenda o básico, que ele já tenha pelo menos feito algum curso que seja rápido para entender o que é especialização. E o que a gente tem percebido é que muito aluno vem para a especialização para suprir algumas deficiências da graduação, seja porque ele mesmo teve essa deficiência, não conseguiu acompanhar o curso, ou porque o curso às vezes não conseguiu entregar isso para ele, seja por conta de carga horária ou deficiência do próprio professor. Aí são vários os fatores que a gente tem que levar em consideração. Mas a gente tem sentido que os alunos de pós-graduação têm vindo cada vez menos preparados para a pós-graduação. Cada vez mais. Eu sou de uma época que você tinha um tempo mínimo de graduação para poder fazer a especialização. Era 2 anos, né? Era 2 anos. Com menos de 2 anos você não podia fazer especialização, né? Hoje você pode engatilhar um mestrado, um doutorado e o mestrado é profissionalizante. Em 4 anos você sai com 3 títulos. Você sai especialista, mestre e doutor, sem nunca ter sentado num mocho para atender um paciente. Muito legal. Tá esquisito, legal. mas enfim, exatamente. É assim que tá. A gente começa a ver que as deficiências aí começam a bater lá em cima na pós-graduação. A gente está caminhando aí para o final. Eu queria fazer uma pergunta, mudando totalmente o foco do assunto. Eu queria saber qual que é a sua relação. A gente tem certeza do que a gente ama o que a gente faz, né, da docência, senão a gente não estaria na docência. Essa é uma questão de amor, porque se não fosse por esse motivo... Não estaríamos lá. Qual que é a sua relação com a docência e com a Universidade Anhanguera, né? Qual que quando você sai da sua casa e prepara uma aula ou prepara um semestre, qual é o pensamento emocional que o professor Alípio traça para poder pensar na melhora dos seus alunos? Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, eu só faço o que eu gosto. O dia que as coisas me enchem o saco, eu simplesmente pego minha mochilinha, viro as costas e vou embora. A docência, para mim, sempre foi um complemento, algo muito pessoal. Tá? Não sei se a gente deve chamar isso de hobby, se a gente deve chamar isso de realização pessoal. Eu faria odontologia de novo. Se eu tivesse que escolher uma profissão hoje, eu faria odontologia de novo. Provavelmente eu faria a mesma especialidade, mas eu teria dedicado tempo para algumas outras também, principalmente do jeito que as especialidades estão hoje, estão muito diferentes, né? E eu faria a docência outra vez. Tudo outra vez, do jeitinho que eu fiz. A docência para mim me realiza.
lidar com jovens para mim é importante, lidar com alunos, poder dar de mim um pouco para o conhecimento dele, poder saber que esta pessoa que está ali na minha frente, naquele momento, vai poder estar lá na frente, no futuro, olhar para trás, olhar para mim e falar assim, pô, eu não lembro o nome daquele cara, mas ele foi meu professor. Foi ele que me ensinou isso aqui. Este caminho, quem me ensinou foi ele, estas portas, quem me abriu foi ele. Isso para mim é importante. Independente dele se lembrar de quem eu fui, do quanto que eu ajudei ou atrapalhei, né? Poder dar esse conhecimento para o meu aluno é muito importante. Então, toda vez que eu saio de casa para ministrar uma aula, e eu não consigo dar 2 vezes a mesma aula da forma igual, ela sempre sai diferente. Eu sempre acho que tem alguma coisa a mais que faltou na anterior que eu acrescento na próxima. Então, enquanto eu estou fazendo isso, estou fazendo com amor, eu vou continuar fazendo. Para mim é importante, eu gosto do que eu faço, faria tudo de novo, eu saio com satisfação. É cansativo, né? É cansativo. Eu chego em casa por volta de 11h30, meia-noite, vou dormir por volta de meia-noite e meia, 1h da manhã, para estar de pé de novo às 5h30 da manhã. Tenho consultório, agora são 2, montei para os meus 2 filhos. Aliás, eu falei no Matheus, eu não posso deixar mandar um beijo para Ana Luísa, né? Que é a outra filhota, né? Também tem um beijinho para ela, né? Então, assim, os 2 são dentistas. O que isso é importante? Porra, os 2 seguiram o meu caminho. Os 2 viram em mim... foram meus alunos. A minha filha, apesar de não ter sido minha aluna na faculdade, que ela fez uma outra instituição, boa parte do que ela sabe fui eu que passei para ela. Fui eu que inspirei essa menina, fui eu que inspirei o meu filho. Isso para mim é importante. Então, além de pai e professor, né? E eu digo que os meus alunos, os alunos em geral, para mim, são como filhos. Eles são para a vida, né? Alguns filhos ficam juntos, outros vão seguir a vida deles. Isso faz parte, né? Então, eu trato todos como filhos. Para mim, eu devo para eles esta orientação, esse caminho que eu mostro para eles. Muito legal, muito legal. Então vamos encerrando. Vocês viram, né? O Papo de Ligas, ele traz muito conhecimento, ele traz informação, traz tecnologia e também traz o ser humano, né? Ele não é só um professor, né? Ele é o Alípio do dia a dia, que tem a família, que tem os filhos e faz tudo por eles. Professor Alípio, meu querido mestre, muitíssimo obrigado por você participar aqui do nosso Papo de Ligas, desse projeto aqui que está começando e não poderia começar diferente com as pessoas que são mais próximas, as pessoas que fazem parte da minha vida. Estou muito feliz com a sua presença. Muitíssimo obrigado e agradeço muito aí a sua participação. Eu que agradeço a confiança que você tem na gente, a confiança que você tem em mim, o espaço que você abriu para a gente bater um papo gostoso aqui. E se você tiver outro, a gente volta de novo. O microfone do Papo de Ligas vai estar sempre aberto para você. Pessoal, muito obrigado pelo programa de hoje. Espero que tenham gostado bastante. Nos encontramos em uma próxima vez. Até já! Beijo, Janete!